Muito bem, estamos lá na aula de Zacarias, hoje é a nossa quarta aula. Só lembrando o nosso descritivo do curso, a ideia é sempre a ideia de recomeços, né? E eu tive pensando essa semana em alguns recomeços e pensando nas escrituras, me veio à mente um texto, talvez para alguns de vocês muito conhecido, talvez para outros nem tanto, mas esse texto se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 a 19. Eu sempre vou querer trazer uma figura aqui de recomeço, né? Então, esse homem, que é relatado aqui, diz assim o texto bíblico: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Olha que interessante, o rei da Síria tinha respeito por comandante do seu exército, que é Naamã. E aí o autor aqui do livro diz assim: e por meio dele o Senhor, ou seja, entendendo que debaixo da soberania do Senhor, o rei da Síria era um instrumento para fazer as vitórias e batalhas e, inclusive, muitas vezes oprimir o povo de Deus como disciplina, né? Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, reino do norte aqui no caso, né? Entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Então olha a confiança dessa garota. Se você quiser procurar aí no passado, o pastor falecido já... Ari Veloso, ele foi pastor do Morumbi e ele uma vez deu um estudo aqui, um sermão só sobre essa frase dessa menina. Aí depois passou mais uns 10 anos, ele veio comemorar o aniversário da IBCU na época, e ele deu o mesmo sermão, né? Então está até avisado aí. Eu estava assistindo os dois, né? Mas ele tem uma pregação só em cima desse texto aqui, das palavras que essa menina disse. Mas o meu foco aqui é o Naamã, tá? Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Então aí a conversa era entre rei e rei, tá? Tudo bem que um rei vassalo, dominado, e um rei poderoso. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festas. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresenta meu servo Naamã, quero que o rei o cure de lepra. Simples assim, uma coisa básica, né? Tudo bem que lepra naquela condição, viu gente? Quando fala lepra, não necessariamente significava lepra hanseníase mesmo. Poderia ser qualquer doença de pele, tá? Talvez aí com as nossas modernas, a psoríase, vitiligo e assim por diante. Poderia ser uma dessas doenças, mas vamos em frente. Mas o homem tinha. E possivelmente não devia ser uma doença muito fácil, porque devia causar transtornos maiores para ele. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar e tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procurou um pretexto para nos atacar. Ou seja, a ideia do rei era outra. Esqueceu o Senhor dos Senhores, aquele que cura, e pensou só no campo da diplomacia. Falou: olha, não vai ter jeito isso aqui, né? Mas quando Eliseu era o profeta que sucedeu a Elias. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado a roupa, mandou-lhe uma mensagem. O rasgar a roupa naquela situação significará uma condição de humildade, de, olha, eu não sei o que fazer. Talvez nós fôssemos escrever hoje, nós falamos assim, ficou descabelado, né? Ficou assim, pô, o que eu faço nessa situação? Não tenho o que fazer. Eliseu disse: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Olha só a postura de Eliseu, né? Bom, então Naamã foi com seus cavalos, carruagem, parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado de lepra. Olha a atitude de Eliseu. Veio uma comitiva, grande possivelmente, veio trazendo
muita prata, olha, 350 quilos, imagine qualquer coisa, tá? Quantas mulas teria que estar carregando isso aqui? O ouro. Para cuidar disso também, qual o tamanho do exército que veio junto para essa história? Muito bem. Eliseu não saiu nem da casa. Ele mandou o servo e falou assim, ó, vai lá, tá chegando aí o Naamã, avisa Naamã que manda ele no Jordão dar uns mergulhos. Naamã ficou indignado. Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana, Farfar, em Damasco, melhores que aquele rio de Israel, de qualquer rio de Israel? E é verdade. Esse Jordão é muito feio. Hã? Jordão é um riozinho, né? É, Jordão é um riozinho fino, estreito, pequeno, raso, né? Não tem nada de glamuroso ali, né? Será que eu não poderia me lavar num desses e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentando convencê-lo, dizendo, meu mestre, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lava-se e será curado. Então Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como uma de uma criança e ele foi curado. Bom, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus, Eliseu, né? Ao chegar diante dele, Naamã disse, agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse, está bem, mas peço que permitas que esse teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali, e se apoiar no em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vá em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Será que teve mudanças e recomeço na vida desse homem? Né? Veja bem, antes, quando ele chega, a situação anterior, ele chega numa soberba danada. Soberba, por exemplo, eu sou o cara, eu sou enviado do rei, olha a minha comitiva, olha os rios que tem na minha terra, eu vou vir num riacho desse aqui, me mergulhar ali? Não, tem alguma coisa errada. Invocaram esse Deus e pede ainda para ele, falou assim, olha, o profeta tinha que vir colocar as mãos sobre mim e pedir ao Deus dele, não é o meu Deus. Eu queria que ele me recebesse, me curasse, e nesse riacho, não está certo. Depois o que aconteceu? Quando ele é curado, ele reconhece que não havia nenhum outro Deus, e olha, ali tinha Deus para cada esquina, cada um montava o seu altar. Ele falou assim, não há Deus nenhum como esse Deus de Israel. Ele falou, eu vou deixar os meus deuses, eu não vou mais. Então talvez aqui a gente tenha uma boa sinalização do nosso linguajar, tá? Daqui era cristã, talvez esse homem realmente tenha se convertido, tinha largado mão dos seus deuses. Por favor, aceite os meus... Por favor, o texto diz, aceite os meus presentes. O profeta fala não, mas depois o auxiliar do profeta, você continuar a leitura, aceitou, e aí a lepra que estava no Naamã cai em cima do cara, né? Enfim, mas ele, numa atitude muito diferente da primeira atitude arrogante que ele teve. Ele pede, por favor, aceite. Né? Antes ele falou assim, esse riacho, essa terra, esse povo... E agora ele estava levando 2 mulas cheias de terra para casa dele. Para lembrar do que era aquilo ali. Né? Talvez passasse qualquer canto do deserto ali, pegasse aquela terra e levasse. Né? E aí depois ele pede perdão.
E ele pede, de certa forma, olha, o meu superior confia muito em mim. E quando ele vai no templo do seu Deus, e possivelmente esse rei devia ser velho, ele pede para que eu vá junto com ele, dê o braço para ele orar aos seus deuses, e eu vou ter que entrar junto com ele. Tudo bem? Notou a diferença que aconteceu na vida desse camarada quando ele conheceu de fato o verdadeiro Deus de Israel? Uma mudança radical na vida dele. Primeiro, ele ia chegar em casa, tudo bem que ele deveria ter diferente daqueles leprosos que viviam em Jerusalém, que tinham que ser apartados dos grupos, ele talvez tivesse uma condição maravilhosa na residência dele. Mas mesmo assim, o que acontecia? Ele chega, ele não precisa mais, talvez, as suas roupas ser limpas e coisas assim. O convívio, a roda social que ele poderia participar agora, mudou muito a vida dele. Mudou muito a vida dele. Mudou de imediato ali com Eliseu e muda depois quando ele chega. Você quer observar alguma coisa mais aí com Naamã? Aí eu fiquei pensando muitas vezes, né? Qual o recomeço que talvez você tenha que começar amanhã? Amanhã. Então, quando eu penso muitas vezes no nosso dia a dia, talvez às vezes você tenha uma atitude muito mal educada no seu ambiente de trabalho, no seu condomínio, com seus amigos, né? Será que amanhã eu não devo começar uma atitude ou recomeçar uma atitude diferenciada, mostrando de fato quem é meu Deus? Quando eu penso também em não mentir mais, quer seja professores, colegas de classe, para aqueles que estudam ou no ambiente de trabalho, será que isso não é uma ruptura, uma quebra de um paradigma que talvez você tenha praticado há muito tempo? E talvez chegou a hora de você parar de fazer isso? Tratar com dignidade aqueles colegas de trabalho que muitas vezes não merecem, mas você deve tratar. Será que também dignidade, cônjuge, filho, pais e assim por diante? Será que a gente não tem que começar a mudar muitas vezes os relacionamentos e a forma que a gente está tendo, né? Para a gente recomeçar, né? Será que incluir uma vida sistemática de devoção ao Senhor, dia após dia, né? Fazendo diferença no nosso viver, né? A gente não sabe mais coisas da história desse homem, mas possivelmente, pelo cargo que ele tinha, pela clareza que ele tinha, os conhecimentos, talvez ele buscou mais informações. Quem é esse Deus de Israel? Talvez ele tinha acesso e poderia até, de certa forma, ter até o profeta particular dele dentro de casa ensinando ele, instruindo ele das coisas, né? Será que nós temos tanto recurso? Será que nós temos gastado recursos no sentido de ter uma vida devocional ao Senhor? Por exemplo, o que você faz com os seus impostos, né? Como que você tem lidado com isso? Você sonega, você mente, você engana, né? Por exemplo, o que você tem feito de não fraudar mais o Senhor muitas vezes com as suas ofertas? Deus tinha te abençoado com recursos e você fala, não, isso aqui é meu, o Senhor não se mete nisso, né? Então, acho que são recomeços que a gente pode pensar, avaliar e começar na próxima semana já, se você não faz um deles. Se você faz, ótimo, graças a Deus, continue fazendo. Mas talvez tenha algumas mudanças que você precisa fazer e ter novos recomeços. Veja, esse homem era um líder de um exército, possivelmente ele estava com uma comitiva grande ali, num país dominado, e mesmo assim ele tem uma atitude bem diferente. Ele tem uma atitude de pedir, por favor, aceite esses presentes, né? Vou levar essa terra desse lugar aqui como lembrança. Talvez nunca mais ele tenha voltado ali para Israel. Talvez nunca mais isso aconteça, né? Mas acho que são coisas que a gente precisa avaliar considerando o nosso tema de recomeços, né? Esse foi um homem que teve um novo recomeço na vida dele. Um encontro com um profeta e teve as suas modificações. Bom, vamos caminhar um pouquinho aí no nosso... É interessante a percepção que ele tinha de idolatria, né? Ele não julgou que a velhaça com o reino dele fosse, ele tinha medo que fosse idolatria, né? Sim.
Mas ele estava preso a uma limitação protocolar. Exatamente. Eliseu Vai e passa. Eu acho que aí entra muito, né? Por exemplo, eu não sei quanto vocês que você pensa sobre isso, mas muitas vezes você tem algum familiar, algum parente que é católico. E esse parente católico convida você para participar do batismo do neném dele. E aí, você vai ou não vai? Eu vou. Eu também iria. Né? Também iria. Né? Eu acho que está nessa mesma proporção aqui. Porque você vai ali, você vê o que aconteceu e você tem uma oportunidade do quê? Você foi na igreja da pessoa. Quando você tiver um programa que talvez você possa falar assim, olha, você não quer conhecer lá? Vamos ter um programa de Natal, uma cantata, um negócio assim. Ou no próprio almoço ou festa depois, você de fato vê se a pessoa entendeu aquilo. E normalmente, né? O mundo católico, normalmente isso daí é só mais um ritual do que qualquer outra coisa, né? Então, hoje são oportunidades, né, que a gente tem. E é interessante a gente ver, né? Mas ele tinha essa preocupação, né? Porque o mundo que ele vivia era um mundo extremamente idólatra, né? Muito bem, Zacarias, vamos lá. Nós falamos da visão 1 junto com a 8, nós falamos da 2 e da 3, né, fora da cidade. Na visão 4 nós falamos da área do templo. E ainda nós vamos continuar na visão 5. Surgiu uma dúvida semana passada que quem propôs a dúvida não está nem na aula, né? Gastei a semana inteira. É bacana esse, né? Tem aluno que é joia, né? Cara, rachei a cabeça, fui lá no hebraico, fui daqui, fui dali, fui procurar, porque no hebraico existe uma palavrinha, tá? Que é uma pequena, nosso linguajar seria chamado de vav, tá? Vav é uma letrinha que vem antes, que significa e qualquer coisa. É uma conjunção, quase, né? E no nosso texto tem uma conjunçãozinha aí, por isso que dá tanta confusão. Esse texto eu gastei a semana estudando ele um pouco e ele é um texto que vai nos apresentar. E fui procurando as várias versões. Peguei na revista atualizada, NVI, NVT, revista corrigida, mas peguei numa Bíblia católica e uma Bíblia que me parece que foi mais próximo do que talvez o texto queira dizer no hebraico, é a Bíblia de Jerusalém. Não sei quantos de vocês têm familiaridade com esse material. Esse material foi desenvolvido relativamente por pesquisadores católicos, mas foi realizado numa faculdade em Jerusalém. Quem estava envolvido nessa tradução dos textos para no caso, o francês, foram padres franceses, e ela não está muito preocupada em seguir alguns padrões, mas ela está preocupada, sim, em colocar mais ou menos o texto na ordem. Então, o que ela propõe? Até você fala assim, mas isso aí quebra o meu paradigma, né? Por exemplo, se você pegar aí Zacarias, capítulo 3, versículo 9, eu coloquei aqui a Bíblia de Jerusalém para vocês, como eles escrevem. Eles escrevem desse formato. Assim diz Yahweh, que normalmente essa é a palavra que o Carlos Oswaldo adorava para tratar sobre o Senhor Deus, né? O judeu, lembre-se, o judeu tinha um pentagrama que eram 5 letras. Quando eles escreviam Yahweh, escrevia Yahvé, e alguns vão dizer Javé, era um pentagrama de 5 letrinhas hebraicas. E por quê? Quando o judeu escrevia, ele não falava essas palavras de tanto respeito. E ao não falar essas palavras, ninguém sabe como pronuncia. Então alguns acham que é Yahweh, outros acham Yahvé, outros acham que é Javé, outros Jeová e assim vai. Nas nossas traduções aparece como Senhor, começando com letra maiúscula. Tá? Então ele diz assim, Yahweh dos exércitos, ou Senhor dos exércitos, se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa, administrarás os meus pátios e te darei acesso entre os que estão aqui em pé. Versículo 9, parte A. Essa é a diferença que eles fazem. Pois eis que a pedra que coloquei diante de José, sobre essa é uma única pedra, com 7 olhos, eis que vou gravar a sua impressão, oráculo de Yahweh dos exércitos, verso 8. Então ele colocou o A antes. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, todos os seus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo rebento. E aí 9b. E eu afastarei a iniquidade dessa terra em um único dia.
Então o que ele faz? Ele quebra o versículo, tá? Ele quebra o versículo. O versículo, se você é versado em hebraico, está aí o versículo, é a nossa palavra de confusão, tá? A nossa palavra de confusão é esse vav aqui, que significa um é, e a palavra tirarei. Então, o que ele está dizendo? Na nossa tradução traz assim. A tradução da Bíblia de Jerusalém, ela quebra o versículo 9 em duas partes. Então, nos dá a entender, e a Bíblia mais perto que dá essa intenção, é se você pega a NVI nossa, nacional, ela coloca entre quase aspas, ele fala assim: eu gravarei uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, depois ela volta com aspas e a inscrição é essa. Então, com todos os comentários que eu fui atrás, ou camarada não comenta, ou o pastor passa, fui na sala do Fernando, gastamos lá 1 hora lá nesse texto, ele pegou todas as gramáticas que ele tinha para ver se tinha alguma palavra, porque tem alguns livros de gramática hebraica que falam dos problemas de tradução. E folha, livro, e vira daqui, e falou assim, ó, ninguém comenta nada. Então, se você tiver a resposta, né, mas eu vou ficar com essa tradução. O que estava impresso, o que seria cravado naquela pedra, seria: eu afastarei a iniquidade dessa terra em um único dia. Essa era a dúvida que o Vilim tinha, e nem está aqui para dissolver a dúvida dele, né? O que estava gravado naquela pedra? Porque o texto dá a entender que tem um E. E aqui na Bíblia de Jerusalém, ele arranca fora o E. Ele não põe o E. Ele joga fora aquela conjunção lá e não traduz. Bom, talvez você não concorde, então eu desafio você, pega lá. Um cara mais próximo que eu cheguei foi um camarada, mas eu não vi muita base. Ele disse que quando entra um av ou um vav, como seja, nessa condição, ele muda a ação do verbo. O verbo no hebraico é um pouco diferente do verbo no português. O verbo é movido por ação. Então tem o verbo perfeito, que é o verbo completo, é um verbo forte, que é esse aqui. E tem o verbo imperfeito, é coisas que vão acontecer. E esse aqui é usado um kal, que é chamado um tempo verbal no hebraico, perfeito. Só que o camarada diz que quando entra esse vav aqui, um dos comentaristas diz que ele muda o sentido do verbo. Mas não faz sentido isso que ele está falando, porque esse verbo aqui já é forte. Não precisa mudar o sentido dele. É um verbo completo, é um verbo de ação. Então, por que o autor bíblico pôs esse E? Talvez é uma dúvida que você possa fazer muita diferença na sua vida, não faça nenhuma, né? Mas eu precisava trazer a resposta dos meus alunos, que dá essa inquietação semanal aí de procurar essa palavrinha. Mas o que eu cheguei mais próximo foi nessa versão da Bíblia de Jerusalém. Se você tiver recursos para comprar, ela não tem online, é só, pelo menos o que eu vi, material físico. Vale a pena, ela tem muitas notas interessantíssimas da Bíblia de Jerusalém. Notas arqueológicas, porque é um material feito um pouco mais recente, tá bom? É uma Bíblia católica essa? É, chama Bíblia Ela de tem aqueles capítulos extras, Tobias, Lógico, etc. é uma Bíblia católica, tem todos esses daí, os apócrifos, tem todos eles, tá? Mas ela é muito precisa nas questões arqueológicas, porque ao escrever ou a traduzir, eles usaram os textos originais, mas quando eles fecharam foi em 1956. Então eles já tinham muito dos recursos, inclusive eles já tinham todas as descobertas do Mar Morto, né? Então eles puderam conferir todas essas coisas. É uma Bíblia que vale a pena para consultar, tá? Podemos caminhar? Dúvida não desfeita? Ótimo, isso é bom, né? Visão 4 e 5 nós estávamos falando, tá? Nós falamos já bastante da visão 5, quando a gente falou do templo, tá? Falamos também das vestes do sacerdote. E agora a gente entra na visão 5, tá? Que está capítulo 4, de 1 a 7. Quem pode ler? Zacarias 4, de 1 a 7. Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi.
vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com paveus. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Ótimo. Veja bem que o anjo não gosta de responder as perguntas que ele faz, né? Ele pergunta uma coisa, o anjo fala outra, né? Isso é o praxe da nossa... Mas ele estava vendo o quê? Um candelabro de ouro maciço e utensílios para funcionamento desse candelabro. Por exemplo, nós hoje, você chega ali, pá, bate a luz e ligou a lâmpada. Bom, mas na época lá atrás, você tinha a vela, você precisaria de algo para acender aquela vela. Um candelabro era um pouco diferente. E ele visualiza também esses utensílios para o funcionamento do candelabro e 2 oliveiras, né? Que é algo que produz o azeite, e também o azeite poderia ser esse óleo que vai dar, vamos dizer assim, a combustão nesse candelabro. Então, um candelabro, ou menorá, que é chamado em hebraico, tá? Que significa candelabro. Esse sim, os judeus, quando você vai lá, os judeus mais nacionalistas entendem que esse é o símbolo de Israel e não a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi é algo que, vamos dizer assim, é posterior a esse candelabro. Esse candelabro já tem relatos dele ali, já em Levítico, em Êxodo, quando é formado o tabernáculo, já precisava de um candelabro. E esse é um candelabro que eles têm ali, até numa caixa, ele é grandão, assim, bonito, numa caixa toda com vidro blindado, possivelmente deve ser de ouro. E o texto diz que é um candelabro de ouro com 7 hastes. 7 hastes, tá? E lá em cima são os queimadores. Então, dentro daquela vasilhinha ali, iria possivelmente o óleo, um pavio, e aí você coloca fogo, e aquilo lá queimaria e daria claridade. Muito bem, quais são as especulações? Então, o judeu, de modo geral, é muito místico, tá? Então, quem daqui teve o desprazer de assistir um filme? Eu gosto de assistir filme ruim, viu, gente? E esse foi um deles. Aquele filme Noé. Que desprazer, né, de assistir aquele filme. Você vai com uma expectativa, quando chega, daqui a pouco, é umas pedras que se transformam em... E era o anjo que começa a ajudar Noé a montar a arca. Uau, né? Então, onde o camarada tirou todas aquelas ideias? Além de uma elucubração, talvez, no vaso, o cara estava lá, pensou, vou ter uma ideia de fazer um filme assim. Aonde mais o cara tirou aquilo lá? Muito das místicas judaicas. O judeu é muito místico. Então, quando você começa a ler o que significa esse candelabro, digita na internet, o que significa o candelabro? Então começa, 6 hastes e a 7ª, e que significa os 6 dias da criação e o 7º dia de descanso. Começa já uma mística. Outra coisa que vão falar, esse 7 significa os 7 Espíritos de Deus relatados em Isaías capítulo 11. Então, tudo bem que Isaías foi escrito, já existia candelabro lá atrás, né? Alguns vão dizer que o candelabro ele representa também, então a ideia dos 6 dias aí, e um 7 de descanso, a ideia de um Deus criador, né? A árvore da vida, que é a ideia de, ele representa como se fosse aquela árvore da vida que estava no jardim, se as pessoas fossem até ela, elas poderiam ter vida eterna em pecado, então Deus fecha lá a porta do jardim e fala, não vai ficar, né? Alguns olham também e falam assim, é a ideia, ele representa a sarça ardente, né? E isso significa a libertação do povo lá de Israel, né? Outros vão dizer que eles representam os corpos celestes, eles olhavam para o céu e via alguns planetas e podia identificar 7. Bom, faltou outros aí para identificar, mas tudo bem, não tinha os telescópios e assim por diante, né? Outros também vão dizer 7, porque para judeu 7 é o número da perfeição, né?
Então, aquele jogador de futebol que usa a camisa 7, avisa seu filho aí, usou o 7, tá beleza, tá perfeito, né? Bom, tudo isso são especulações judaicas que você encontra por aí falando sobre o candelabro, né? Mas o candelabro, na realidade, tinha uma função: iluminar a claridade, tá? Então, quando você vê naquela foto anterior do templo, Salomão, na realidade, quando constrói o templo, não tinha iluminação, não tinha essas coisas. Então ele tinha 5 de um lado e 5 do outro, para dar claridade ao ambiente, né? Para dar luminosidade, né? Por exemplo, o Êxodo 35:14 vai falar que é para dar claridade ao ambiente. E lembre-se, nós estamos falando aqui dessa quarta e quinta visão, a localidade, o local do culto, o local de adoração a Deus. Então, essa que é a ideia aí. Então, se você quiser ler ali em Êxodo, alguém pega Êxodo 35, verso 14. O candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação. É isso aí. Para iluminar, para quê? Iluminar. Tá? Aí depois todo mundo criou uma mística em cima. Aí alguns vão dizer também, se você pegar Números 8, verso 2, o que diz? 8, verso 2. Diga o seguinte, Arão: quando você preparar 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Isso, mais uma vez. E aí alguns vão dizer que essa luz aí para iluminar também tem uma ligação do povo ser luz do mundo, né? Acho que é uma forçação de barra com o texto. O texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo que a função do candelabro era a iluminação, né? Então, quando a gente olha, temos que tirar um pouco da mística e entender de fato a prática. Mas por que precisava daquele candelabro estar nessa narrativa, né? Nós vamos ver já já isso. A continuação do texto diz: então me disse, diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo para o profeta, para dizer para Zorobabel. Zorobabel aqui é aquele personagem físico que veio lá do cativeiro para reconstruir a área do templo. Está falando para ele, falando assim: olha, as coisas que vão acontecer, as questões que vão acontecer, e aqui eu quero destacar com vocês, esse é um daqueles versículos que ele transcende o seu tempo e a sua era, tá? Eu gosto de chamar de supracultural, porque faz a diferença para nós e faz a diferença para eles. A ideia é, muitas vezes nós vamos fazer qualquer ação, e lembre-se, ele está reconstruindo o local. E a reconstrução, Deus quer que seja de que forma? Não quer que seja pela força. Que força? Não tinha gente para reconstruir. Quando a gente pensa na reconstrução que ocorreu ali com Salomão, se você quiser olhar e dar uma vasculhada lá, gente, tinha muita gente. Salomão tinha uma força militar. O governo de Salomão ali já gozava de paz em toda aquela região. Não tinha guerra, porque Davi já tinha guerreado com todo mundo, né? Estava uma pacificação. Então tinha basicamente um exército de construtores para fazer esse templo. O templo lá original de Salomão, né? E na realidade, né, por exemplo, olha, Reis 5:13, 1 Reis 5:13 a 18, nós não vamos ler todo, mas então Salomão convocou 30 mil trabalhadores. 30 mil. Não é 300, não é 3 mil, 30 mil para trabalhar no templo. Zorobabel não tinha essa turma. Não tinha essa turma. Então, quando ele olha, talvez a história, ele para e fala assim: pô, na história, Salomão construiu esse templo com 30 mil trabalhadores, e chega a Zorobabel e fala assim: eu tenho aqui essa turma, opa, não vai dar. E aí o que Deus fala? Não é por força, não é pelo poder, mas é pelo meu espírito. E aí me traz à mente uma situação que muitos de vocês
Então, deixa eu só voltar lá no texto de Reis, que ele vai dizer: então Salomão convocou 30 mil trabalhadores de todo Israel, veja bem, enviou ao Líbano em grupo de 10 mil por mês, de modo que cada homem passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirã era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedras na região montanhosas e 3.600 chefes que supervisionavam a obra. Olha o tamanho da... então você é da área de engenharia civil aí, né? Olha só o tamanho. Tinha 36 mestres de obras, mas tinha gente para carregar tudo isso aí. Tinha gente para construir, tinha gente para subir na montanha e cortar pedra para trazer. E agora chega ali um bando, de certa forma, refugiados para reconstruir o templo. Então essa é a palavra de incentivo, né? A ideia não é por poder, mas quem vai conduzir essa obra. Isso me faz trazer à minha mente a ideia de Gideão, está relatado em Juízes. Tá? Disse: Senhor Gideão, você tem guerreiro demais. Deixa todos, se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo: quem libertou-se por força própria. Agora, o exército de Midianita era só 135 mil homens, só. Israel não tinha esse exército. A primeira limpa que Deus dá ali com Gideão: manda embora os que estão com medo. Manda embora os que vão beber água ajoelhado ou pondo a boca na água e tal. Sobrou 300 para 135 mil. Humanamente falando, fracasso total. Mas aí é que volta esse versículo. Não é por força, não é por poder. É pelo meu espírito. E se você ler a história lá, não dá tempo da gente entrar em Juízes, né? O que aconteceu, ninguém entendeu o que aconteceu. Mas o que aconteceu matou toda aquela turma. Então, quando a gente pensa nisso, será que o nosso Deus mudou a forma de fazer as coisas? Será que ele mudou? É a mesma coisa. Então, quais são os desafios que você olha e você fala assim: nossa, eu preciso de mais gente, e eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais capacidade, eu preciso. E aí, volto no texto de novo, né? Não é por força, não é por poderio, ou podemos acrescentar, não é por ser mais inteligente, não é por ser mais rápido, não é por ser mais esperto, mas é pelo meu espírito. Então, a dependência aqui, tanto de Zorobabel, para reconstruir algo, de certa forma, não tão grande, um templo. Mas a visão, ou, vamos dizer assim, o paradigma que ele tinha era daquele grupo lá que foi primeiro construir. Puxa vida, 30 mil, 10 mil por mês ia lá cortar madeira, 70 mil ia carregar, 80 mil ia cortar pedra. Gente, tudo bem, você fala assim: mas tinha que ter tudo isso porque era muita gente ociosa. Concordo com você, tinha que dar serviço para todo mundo, né? Mas você imagina o tamanho dessa equipe, imagina a infraestrutura disso aí também, né? A gente nunca pensa nisso, né? Água, comida para todo esse povo trabalhar. Banheiro, assim, banheiro era fácil. O judeu levava uma varinha aqui do lado e o banheiro era o céu aberto, porque é muita terra, né? Então ele cavava. Isso era uma recomendação levítico, né? Para a saúde pública, né? Não podia fazer na área do acampamento. Tinha que sair, ir longe, cavar, fazer as suas coisas e tampar, né? Isso aí. Muito bem. A ideia desse conceito é a mesma coisa quando você pensar na ideia também de Davi e Golias, né? E assim por diante. Não é para aquela pessoa ter o destaque. Aquela pessoa foi usada por Deus, mas o louvor e a honra, de fato, é para Deus, né? Na continuação, o verso diz assim, né?
Nada será obstáculo para você. Nem mesmo a grande montanha, ela se tornará uma planície, uma figura de linguagem. A ideia foi assim, olha, não vai ter obstáculo. E é interessante que ele coloca assim, e quando colocar em último lugar a pedra do templo, o povo gritará. Então há uma manifestação do povo em dizer, pela graça e pela graça. Porque olhando a situação que ele estava, então há uma gratidão do povo em reconhecer que quem fez aquela reconstrução e permitiu o retorno foi o Senhor. Então, o projeto de Deus é isso. Agora, quando a gente pensa na nossa vida, é assim também. Né? E precisa ser assim. O reconhecimento das conquistas que nós vamos ter nos mais variados campos, se você falar assim, foi por meu esforço, legal. Eu acho que você tem que se dedicar, você tem que se aplicar, quer seja para uma prova que você vai fazer, quer seja numa audiência que você vai ter que intermediar, quer seja numa ação que você vai mover, quer seja numa venda que você vai fazer, você tem que se preparar, se equipar, numa aula que você vai dar. Mas, quem que é o louco? Quem que é a glória? É o Senhor. Se não, se a gente tira o Senhor de cena, aí é o seu esforço. E lembrando do versículo anterior, não é por força. Nada será obstáculo, então veja a condição aqui, não vai ser obstáculo, né? E agora ele troca o foco. Ele não está falando de Josué, mas está vendo? Ele está falando de Zorobabel. Zorobabel era o personagem que estava ali, físico e presente. Josué talvez dê até em alguns momentos a percepção de não ser um personagem real e verdadeiro, mas sim uma sinalização muitas vezes do Messias, e muitas vezes quando usa a ideia de sacerdócio limpo, está falando, faz quase uma figuração do povo de Israel. Mas aqui ele fala, olha, é você, Zorobabel, né, que vai fazer isso. Então, uma visão, o que estava acontecendo? Eles começaram essa reconstrução e eles terminam essa construção aqui. Então ele está falando, olha, vai acabar essa construção, vai terminar isso. Então você pode ver que essa construção, né, está relatada em Esdras, capítulo 2, Esdras 3, versos de 8 a 11, diz assim, a construção do templo começou no segundo mês do segundo ano, tá vendo? Da chegada a Jerusalém. O grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, inclusive Zorobabel, filha de Seatiel, Jesuá, filho de Josadeque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como os levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Josué, seu filho e seus parentes, Cadmiel e seus filhos, os descendentes de Rodavia, supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo. Os levitas e a família de Radaque auxiliavam nessa tarefa. Quanto aos construtores, terminaram o alicerce do templo, os sacerdotes puseram suas vestes, tomaram seu lugar para tocar as trombetas. E aí ele vai narrando o que está acontecendo. E aí, Asaf fizeram soar o símbolo para o louvor do Senhor, conforme o rei Davi havia escrito. Com louvores e ações de graças entoavam esse cântico ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Então a gente canta, né? Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Não é novidade, essa música não é nova, né? Estava lá na reconstrução do templo, né? E todo o povo louvou ao Senhor em voz alta, pois havia, sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Legal? Então aqui você tem os alicerces sendo lançados e depois edificados. Ele vai continuando o texto de Esdras 6, tá? O templo é construído em Esdras 6, tá? Por isso os líderes dos judeus, Esdras 6, verso 14, por isso os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação do profeta Azeu e Zacarias, filho de Idó. Finalmente o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, rei dos persas. O templo foi construído, tem até a data, 12 de março, no 6º ano do reinado de Dario. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos restantes do povo que regressou do exílio. Então Esdras contempla ou fecha, né, a ideia desse templo sendo construído.
O que é interessante a gente notar, né, para entender um pouco dessa obra aqui no versículo 10 do nosso texto, né, a gente vê algumas versões, vai dizer assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não despreze, a NVT já traz, os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a revista e corrigida. A revista corrigida é uma versão da Bíblia que é mais ou menos assim, é uma tradução quase que literal, palavra por palavra, não se preocupando muito com uma informação mais, vamos dizer assim, adequada à nossa realidade. Então, quando você lê a revista corrigida, ela quase, no hebraico está assim: Deus é bom para mim, ela vai traduzir: Deus é bom para mim. Ou Deus, ele traduz quase literalmente, palavra por palavra, não se preocupando muito com as formações. Já a revista atualizada muda um pouquinho e essa nova versão transformadora, ela já ajusta. Mas o que eu gostei é que esse texto ele traz para nós a ideia de começos humildes. Então, voltando de novo à ideia, toda aquela beleza e magnitude que o templo teve no tempo de Salomão, não está tendo agora. A coisa agora é pequena, é simples. E aí me faz lembrar de um texto trazendo para o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, 42, diz assim: quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderão seu galardão. Um mísero copo de água sendo dado, né, por obediência a Deus, por obediência a Jesus. Então, às vezes a gente quer falar assim: não, eu preciso fazer coisas grandiosas para Deus, né? Preciso fazer coisas assim estupendas para Deus. Não. Às vezes um copo d'água. E aí me remeteu a um outro texto do Novo Testamento, em Coríntios capítulo 12. A gente sempre olha, né, os dons, né? Não, o dom daquele de dar uma aula, né? O dom daquele de evangelizar, o dom daquele de ficar no estacionamento comendo poeira e tomando chuva. Alguém quer? Olha o que o texto de 1 Coríntios 12 diz. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, quando a gente pensa na questão da igreja aqui local, às vezes a gente olha a pessoa que está no estacionamento e fala: nossa, esse serviço aqui não é tão importante como o pregador que vai subir lá e estudou a semana inteira. Vou contar uma ilustração para vocês. Uma vez chegou uma senhora aqui e ela chegou meio atrasada, com o carro dela, não sabendo onde parar. E aí tinha uma pessoa no estacionamento, um dos nossos irmãos da igreja. A lista está aqui, se alguém precisar. Chegou um dos irmãos da igreja e falou assim: você pode parar aqui. Eu falei assim: não, mas eu estou meio atrasada, que o filho... E o cara bateu o olho e falou assim: ih, seu pneu furou. Ela falou, a pessoa falou assim, né? Falou assim: olha, eu sou membro aqui da igreja, se você quiser ir, deixar sua criança, assistir o culto, se você me permitir, eu posso trocar o seu pneu? A pessoa falou: tá. O cara pegou o macaco lá, né? E outra, você vem para a igreja, normalmente você vem assim, né? Você não vem com roupa de borracheiro, né? O cara trocou o pneu dela, pegou o pneu furado, pôs no carro dele, levou no borracheiro, arrumou o pneu, voltou e instalou no carro dela. Agora, vamos supor, se esse camarada, o mesmo camarada está no estacionamento, ou está de mau humor. Não pode parar aí não, ó. Esse negócio de criança já passou a hora, e esse pneu furado, a senhora vai embora aqui, vai arrumar outro lugar. Você acha que essa pessoa vai voltar para escutar da palavra de Deus? Nunca mais. Tem um autor que diz que antes
do pregador abrir a palavra para pregar, os primeiros 10 minutos, a pessoa decide se volta ou não volta naquela igreja. Então, vocês que são membros dessa comunidade, o que você faz com os primeiros 10 minutos quando você chega no templo? Né? Você fala, não me toque, não me rere, não quero conhecer ninguém, não quero acolher ninguém. Né? Então aí você pode talvez estar impedindo, né? E às vezes, olha aqui, coisa mais simples, estacionamento. É um exemplo simples. A pessoa que abre uma porta, a pessoa que... Essas coisas simples. Mas muitas vezes a gente só olha, não, aquele que está pregando, aquele que está dirigindo louvor, nossa, viu o solo que aquela pessoa fez ali, que coisa bonita, né? Tudo bom, bacana, mas cada um dentro da sua categoria. Então não tem essa. Ontem nós fomos expostos a essa realidade, num evento que nós tivemos dos homens, né? E uma das coisas que chamou a atenção, a variedade, a quantidade de facas que existe e para que cada uma serve. Né? Então, se a gente faz essa comparação para nós, cada um aqui é moldado de forma especial, diferente, com uma função. Então, não adianta você pegar uma faca de churrasqueiro mais larga, grossa, para querer tirar filezinho de peixe. Não vai dar certo, vai estragar o negócio. Né? Ou uma faca de serra, né? Que nem a turma brincou ontem, o cara que ganhou a faca lá, ele vai passar, disse que vai cortar pão e passar manteiga. Uma faca desse tamanho, feita com cuteleiro, vai fazer o quê? Voltamos, os humildes, começam os humildes, né? Aí voltamos para Zacarias, no verso 14, ele vai dizer assim, né? É interessante porque, você não sabe, o anjo pergunta toda hora para ele, né? Você está vendo aqui e não está sabendo, né? Você não sabe, né? E ele pergunta, não, senhor, não sei. Não, não sei. E aí, por fim, o que representa, então, esses dois ungidos que estão na presença do Senhor? Então, algumas dicas desses ungidos aqui, que ele vai responder para nós, é que, na realidade, ungido, a palavra ungido, ela tomou uma forma bem diferente no nosso meio, né? O que significa hoje a palavra ungido aí quando você escuta? Hã? Escolhi, essa palavra é boa, bacana, mas o que você escuta por aí? O cara é intocável. Autoridade. O cara é o cara, porque ele foi ungido. No Velho Testamento, se você pegar ali, Arão foi ungido. Tá? Ou seja, ele foi separado com um projeto. E normalmente, porque usa essa palavra ungido, a pessoa, a cultura judaica é uma cultura muito de símbolos, tá? Então, o modo de se ungir era, de fato, jogar um óleo sobre a cabeça de alguém, né? É um óleo aromático, é lógico, não é um azeite, né? Senão o cara vai ficar melado o dia inteiro, né? Mas um óleo aromático, simbolizando o quê? Esse camarada agora ele é responsável por uma coisa, ele está separado por alguma coisa. Então a função do ungido é isso. Davi foi ungido para ser rei. Tanto é que o profeta vem, né, e tem todos os irmãos ali, mas não é esse, não é esse, não é esse. Opa, esse aqui que Deus escolheu. Então traz esse aqui, e aí, de uma forma simbólica, ele recebe ali. Então quando a gente pensa nisso, numa visão mais escatológica aí, nós vamos entrar já em algumas posições escatológicas, vai dar tempo, né? Em Apocalipse apresenta também duas testemunhas, né? Essas são duas testemunhas que são duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, alguns vão dizer que essas testemunhas que apresentam ali em Apocalipse seria talvez testemunhas que iam fazer um papel de testemunhar de Deus no período da tribulação. Depende da visão que você tem tribulacionista, tá? Então, alguns vão entender que aí você tem essas duas personagens e eles viriam no poder, de Elias e o outro no poder de Moisés. Por que nesses dois personagens? Porque quem enterrou Moisés foi o Senhor, você viu isso daí no final de Deuteronômio, que o Senhor enterra Moisés, então, teoricamente, não teve um túmulo para Moisés.
e Elias, que foi um camarada, que foi um profeta, que foi arrebatado, foi levado aos céus. Então talvez viriam no poder dessas testemunhas, e eram homens que tinham um poder de testemunho, poder de curas e assim por diante. Bom, mas o que o autor está dizendo aqui são duas personagens que vai ser separados por Deus, que vai ficar na presença do Senhor. Se você, não cabe aqui a gente fazer um estudo mais profundo sobre remanescente fiel, tá? Carlos Oswaldo gostava muito dessa expressão remanescente fiel. É muito interessante você olhar por todo o Velho Testamento, sempre teve um remanescente fiel. No meio de uma cultura do povo, quer seja do povo judeu, quer seja no exílio, sempre tinha ali um remanescente fiel. E aí, estudando depois à frente o texto que nós vamos ver, é interessante porque vem uma comitiva conversar ali com Zacarias, com Zorobabel. Essa comitiva vem perguntar na próxima visão, e aí fala assim, não, esse daqui vem da terra de Samaria ou de Belém, né? Opa, porque tinha lá remanescentes fiel também. Lá teve, mesmo sendo misturado o povo, mesmo sendo diferente do cativeiro babilônico. Diferenças. O cativeiro que teve o Reino do Norte foi um cativeiro de mistura. O pessoal levou o pessoal ao cativeiro, misturou toda a turma. O pessoal que foi para a Babilônia, e até hoje os judeus têm uma discussão disso aí, o pessoal foi para lá, não se misturou, não se juntou com as pessoas e voltou para Israel. Tanto é que o texto lá, se eu não me engano, acho que é Malaquias, né? Malaquias vai mandar, alguns vão mandar, Neemias também manda mandar embora as mulheres do povo, para o povo ficar puro ainda. Mas teve remanescente. Então essa personalidade, essa questão de ter sempre um remanescente fiel para o povo de Israel, para transmitir as boas novas do reino de Deus, sempre houve na história. Tá? Então, o anjo responde para ele. São essas as testemunhas. Se ele entendeu ou não, é outra história, né? Esse anjo não podia trabalhar no estacionamento. Esse anjo, rapaz, esse anjo aqui, parece aqueles anjos piadistas, né, que você assiste aí algumas, né? Esse anjo sempre parece estar aprontando, né? Algumas visões sobre tribulação e as visões escatológicas que vale a gente passar. Existem algumas visões. A primeira delas é a visão chamada pós-tribulação. Então, Jesus Cristo veio, e a igreja e todo o povo, nós já estamos na tribulação. Nós estamos passando por tribulação e Jesus volta. Aí Jesus vai voltar e aí chega o milênio. Tá? Então essa é uma visão pós. Uma visão pré-tribulacionista é o seguinte: Jesus veio, Jesus tira a igreja de cena, tá? A seta ali, Jesus volta para a igreja, então tem uma diferença no linguajar, tá? Para a igreja, ou seja, Jesus volta, encontra, arrebata a igreja, leva a igreja. Nesse período que está aqui em cima, a igreja é julgada pelas obras que ela fez, entrando aí no texto de Coríntios, que vai julgar as obras, não é salvação. E aí vem um período de tribulação. Alguns dividem 3 anos e meio, e assim tem um período de tribulação. E aí depois o retorno de Cristo com a igreja. Aí volta e inaugura o milênio. Terreno, presencial na Terra. Tá? E a visão meso ou mid-tribulacionista, que ocorre tribulações sequenciais e ocorre o retorno de Cristo no meio dessas tribulações. Bom, isso é só para deixar o contexto, se você entende que essas duas testemunhas eram ali, ou se essas duas testemunhas viriam quando? Viriam nesse período aqui da tribulação, para anunciar alguma coisa para Israel. Você tem que fechar, se você é um amilenista, pré-milenista, se você é um pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, você decide o que você quer fazer, tá? Eu tenho quase fechado, se você é um dispensacionalista clássico, se você é um dispensacionalista progressivo, e assim vai. São sistematizações teológicas que o pessoal coloca para tentar entender um pouquinho o que vai acontecer.
Gaste tempo estudando, mas não gaste tanto tempo estudando isso, tá? Tem coisa bacana para você estudar. Gaste tempo para você poder dar uma aula assim, apresentar, e você chega para o aluno e fala assim: vocês são adultos suficientes, escolha a sua posição. Ah, mas professor, dá a dica. Não posso dar a dica, porque talvez você não goste da minha posição ou goste da sua, e assim vai, tá bom? Conclusão da visão 4 e 5. Voltado para o serviço do sacerdote e intercessão pelo pecado do povo. E a visão do candelabro é levar luz às nações como testemunho do poder de Deus. É essa que é a visão que é dar, que é mostrar. Olha, existe esse candelabro aqui com uma ideia de luz, mas você, Israel, tem que fazer diferença entre o povo. Temos um sacerdote purificado, temos uma questão purificada. Além disso também, é muito interessante você ver na conclusão ou nas importâncias, né, o pessoal sempre coloca a ideia de uma importância messiânica nessa expectativa judaica. O judeu esperava o Messias. Esperava o Messias. Só que ele esperava um Messias sacerdotal. E ele esperava um Messias do ramo davídico. Então ele esperava um Messias que viesse do ramo de Arão, que viesse como fazer o papel de sacerdote, e ele esperava um outro Messias que viesse da linhagem de Davi, para ser o rei. Porque eles queriam ter um rei. E isso você vê, e quem não está familiarizado, depois você vai ler um pouquinho, você encontra muito na literatura dos rolos que encontraram em Qumran. Foi um conjunto de cavernas, lá para 1947, 48, o pessoal descobriu umas cavernas. Na realidade, um pequeno pastor de ovelhas está passando, vê um buraco mais profundo, joga uma pedra lá. Quando joga a pedra para espantar o rebanho dele, tem uns jarros de quase 1 metro, estoura, e falou: tesouro, né? Enterrado. Quando ele vai lá, abre, frustração. Só livro, né? Só pergaminho, só papel. Falou: ah, que droga, né? Queria. Só que aquilo ali valia muito mais do que qualquer tesouro. Por quê? Aqui foi escrito por uma comunidade chamada de essênios, que eram os caras, podemos dizer, quase excêntricos, que viviam fora da comunidade de Israel. Eles não queriam se misturar com a religiosidade judaica podre, farisaica. E eles viviam numa comunidade à parte. E eles faziam o quê? Eles transcreviam muitos dos textos do Velho Testamento. Lógico, liturgias judaicas, muitos também músicas judaicas, muitos hinos judaicos, e também questão da cultura judaica, de vestimenta, de alimentação, assim por diante. Então é um tesouro preciosíssimo. E aí surgiu um certo receio da turma, porque isso daqui foi escrito de Qumran, foi algo mais recente. A comunidade de Qumran antecedeu aí talvez 200, 100 e pouco antes da era de Cristo. E o que faz com que o Velho Testamento já estava fechado? Agora pega essas informações e cruza, e se não bater? Quem que está certo e quem que está errado? E é impressionante ver a fidelidade das Escrituras. Pegaram principalmente Isaías, né? Os rolos que foram mais encontrados, mais importantes, né? Isaías pega, cruza assim, ó, bate todas as informações. Então, tudo que aquilo que a gente tinha. Então, é muito importante. E na comunidade de Qumran, tinha os escritos que eles tinham essa expectativa de um Messias sacerdotal e um Messias davídico. Mas aí vem Jesus, né? Como Jesus gosta de quebrar todos os paradigmas, e ele reúne nele só. Eu pus Jesus de Nazaré, porque se eu pôr Jesus Cristo, Cristo significa Messias, significa enviado, significa ungido, né? Aí vai ficar meio estranho. Então, aquele Jesus de Nazaré, que nasceu ali, ele reuniu nele as funções de ser um sacerdote para morrer em favor do povo, de toda a humanidade, e também um rei para governar, tá? Podemos caminhar para mais uma visão aqui, entrando na 6ª e 7ª visão? Se a gente chegar lá, né? Mas a gente chega devagarinho, tá? Muito bem. Levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava, tá? Rolo, para quem não está familiarizado, depois eu vou mostrar a imagem aqui. O que você vê? Perguntou o anjo. Tem o anjo de novo, né? Esse anjo está sempre ali. Ah, vejo um rolo voando, respondi.
Parece ter uns, a NVT te ajuda nisso, tá? 9 metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse, nesse rolo está uma maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. E outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Envia essa maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. E a minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente, até a sua madeira e a sua pedra. Então aqui tem uma palavra mais pesada sobre esse rolo, e é interessante porque os rolos normalmente, hoje nós temos aí, levanta o seu Wesley, o Wesley tem ali, você tem esse objeto aqui para escrever, tá? Um tablet, alguma coisa. Alguns têm um caderno, alguém tem um caderno? Um caderno. Na época, o que eles tinham? Um rolo. O rolo o que era? Às vezes era de papiro, que era o precursor do nosso papel, né? Às vezes era de pele, então os pergaminhos eram os papiros. E os rolos normalmente era feito de pele de ovelha, de carneiro. Eles limpavam, esticavam, ele ficava fininho e escrevia sobre aquilo ali. E enrolava aquilo ali, 2 madeirinhas na ponta, tá? As madeirinhas iam na ponta aqui, e enrolava e guardava. Bom, agora, isso tinha que ser algo funcional, talvez um maior rolo que tem desse tamanho, e também tem rolos de 3, 4 metros de comprimento, tá? Porque se enrolava, né? Mas máximo desse tamanho. Se você for passear em Jerusalém, você vai ver lá no Museu do Livro, lá que eles têm lá em Jerusalém, tem exposto assim, um pergaminho assim, quase toda a totalidade dessa parede, lógico, faltando uns pedaços no meio, né? Porque, pensa, pele de cordeiro, enrolada durante muito tempo com a tinta da época. Mas eu fiquei imaginando um rolo que voa. Você já viu aqueles aviões que passa, provavelmente propaganda de circo, alguma coisa, ou na praia, que passa um aviãozinho assim, que tem atrás carregando uma faixa, né? Eu falei, nossa! Só que olha o que está dizendo nessa faixa, né? Os ladrões serão expulsos da terra, né? E os que juram falsamente serão expulsos da terra, né? Teve aí um empresário famoso que fez uma frase dessa. Eu estava pesquisando na internet, né? Um empresário famoso fez isso, né? Com um dos nossos ex-presidentes aí. Ele pagou um avião para andar na praia assim, escrito umas palavras ali, mais ou menos isso assim, de ladrão e não sei o que lá, né? Enfim, mas aqui, ó, lá atrás, uma novidade, um rolo voando, né? É quase, por essas medidas aqui, é quase essa sala. É quase essa sala. 9 por 4. É, 9 por 4. Grande, hein? Então, por exemplo, podemos dizer que você tem em Abacuque, parece que a primeira menção de outdoor você tem em Abacuque. Você já viu esse trecho? Quando ele fala assim, escreva em letras gigantes para que todos passam e possam ver, né? E aqui Zacarias dá um passo à frente, né, do outdoor. É o precursor do aviãozinho. É o precursor do aviãozinho. Então, agora, a ideia era, olha, é isso que eu quero relatar para vocês. É isso que está acontecendo. Então você pode pegar essa visão que ele está tendo aqui, e ele vai apresentar a visão como normalmente uma maldição, ele usa a palavra. Tomem muito cuidado. Maldição aqui não significa, né? Nós temos dentro da nossa cabeça aquela visão católica e agora neopentecostal, tá? De jogar uma praga na pessoa. Não é isso. A maldição aqui significa uma punição por uma quebra de um pacto ou de um contrato. Então, por exemplo, você fez um contrato de venda, compra, sei lá, ou de intenção de compra. E lá no contrato reza que se você quebrar aquele contrato, o que acontece? Paga uma multa. Então talvez você trocar a palavra multa e falar maldição, eu tenho... Você vai falar maldição, eu tenho que pagar essa multa, eu tenho que honrar esse contrato. Qual era o contrato que eles tinham? Qual era o pacto que eles tinham?
Então, se você quiser ler, nós vamos ter tempo de ler todo Deuteronômio, capítulo 28. Ali tem uma relação de se você fizer tal coisas, você será abençoado. Mas, se você não fizer tais coisas, você vai ser amaldiçoado ou multado, podemos dizer assim. Então, é um pacto que Deus faz com o seu povo. E hoje nós podemos ver uma versão, talvez mais um pouquinho à frente, né? Quando a gente pensa, né? Quando a gente, em Gálatas, vai dizer que aquilo que você planta, você vai colher aquilo ali, né? São consequências das coisas que você faz. Mas aqui você tem uma questão pactual com Deus. Então o povo quebrou esse pacto, opa, vem essa maldição. E onde que o povo estava quebrando esse pacto? Aqui eu acho que o autor é bem específico, que ele cita 2 pecados, né? Que é a ideia de roubar. Isso era no Decálogo, tem lá nos 10 mandamentos, tem lá de não roubarás. E tem também de você não usar o nome de Deus em vão, ou jurar falsamente. Então, Deus está preocupado com essas coisas aqui com o povo. Por que não colocou outros? Não sei. Talvez a realidade aqui é destacar essas questões na vida ali do povo. Tá? Então, ele tem bênçãos e maldições. Agora, a gente tem de certa forma, olhando assim, você fala assim, puxa, mas o povo não era o povo de Deus, o povo não tinha Deus como um justo juiz, sim. Mas o fato de ter um justo juiz, um juiz correto, que julga retamente, não implica em que o povo vai fazer as coisas corretamente, concorda? Não é assim que funciona. Porque cada um vai ter, infelizmente ou felizmente, né, as suas escolhas por coisas erradas. E aí tem que ter a punição ou a maldição aqui, né, como a gente pode ver no texto, né? Então, por exemplo, por mais que o juiz seja justo, não significa que o povo também vai ser justo, né? Então, Jeremias 23:5 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo, justo, o rei, e reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará segura. Será o seu nome, como será chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias 23:5. Haverá um dia, quando? Ainda não chegou, porque não está acontecendo isso, né? Isaías também vai dizer, 32:1, eis aí que está quem reinará, um rei com justiça, e com retidão governará os príncipes. Então a maldade existe, infelizmente, então há um cuidado aqui dele levantar essa questão de maldição, de agora, vamos dizer assim, quebrou um contrato formal, né, desses ladrões. E aí a gente tem um paralelo também, bem interessante no Novo Testamento, quando Tiago, no capítulo 5, vai dizer, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, quando você fizer um voto. Antes, seja o voto sim, sim ou não, não, para não caíres em juízo. Então aqui, talvez o povo tivesse usando o nome de Deus em vão, e jurando falsamente, ou prometendo coisas equivocadas. Aqui no Novo Testamento é bem claro isso. Isaías 68:8 diz, pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança perpetuamente. Então, há aqui um cuidado de Deus com o roubo, né? Então, quando você vê no Velho Testamento, há muito cuidado com as questões relativas ao roubo. E, infelizmente, na nossa sociedade, isso ficou banalizado. Banalizado, né? Vocês aí que atuam na área de justiça, ou na área policial, gente, ficou banalizado. Qualquer coisa. Qualquer coisa a pessoa quer roubar, não interessa o que é, né? Coisas mais absurdas, né? Agora, veja o que o texto diz. O Senhor ama a justiça, odeia o roubo e a maldade ou a iniquidade. Então é o nosso Deus que não gosta disso. Por isso que ele está dizendo essa frase.
para aquele povo ali. Lembra? Purificou o sacerdote, queria purificar o povo, separando um lugar bacana, e também quem vai habitar nesse lugar ali. O povo tem que estar legal também. Tem que largar suas práticas equivocadas e começar a fazer o que é certo. A gente aplica isso hoje, tá? Usando até o texto do Velho Testamento, nós podemos aplicar. Quantos crentes não têm abandonado o casamento por os motivos mais fúteis? Motivos fúteis, tá? Talvez os casados aqui possam avaliar e falar assim, todo mundo aqui que é casado, que não vai casar, desculpa, viu, mas todo mundo que é casado já pensou, nossa mãe, será que eu fiz a coisa certa? Não devia ter casado, não é verdade? Não, todo casado já pensou isso. Né? Agora, e o pacto? E o pacto? Uma vez eu fui atender um casal, foi bem interessante. Deixa eu ver, não está aqui não. Mas não tem importância falar, não, que eu vou falar. O cara veio todo chateado, que a mulher estava desgostosa e queria sair do casamento. Eu falei, ela quer vir conversar? Quer. Ela veio, sentou, falou, argumentou. Sabe daquela hora assim, que dá aquele branco na sua cabeça, não vem nada? Você fala assim, o que eu vou falar para ela? Aí eu falei assim, quando você casou, qual foi o pacto que você fez? Por isso que a coisa mais importante quando você vai no casamento, pensa atenção na que um está jurando e comprometendo com o outro. Não é declaração de amor, tá, gente? Pode ter declaração de amor, eu te amo, minha querida, foi muito bom quando eu te vi, então. Bacana, né? Enche a folha. Mas tem uma hora que fala assim, eu prometo, saúde, na doença, nas dificuldades, nos desafios, te honrar, te amar, pá. Você lembra do compromisso que você fez com seu marido? Lembra? O que mudou esse compromisso? Ela falou assim, o compromisso continua. Então, o que você precisa fazer? Honrar o compromisso. Pela graça e a bondade de Deus. Esse casal teve ajuda e hoje eles honram o compromisso. Mas quantos não fazem isso? Então, já lá em Malaquias, né, que é o próximo livro, nós não vamos estudar, né, mas pode ficar para um próximo estudo. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. E aí, põe tudo que é nome de Deus, né? O Senhor, o Deus de Israel, né? E vai continuando, né? Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade. Por quê? No conceito judeu, por qualquer motivo, o camarada se divorciava. Por isso que eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, é lícito separar da mulher, né? Mas Moisés falou que pode dar carta de divórcio. Mas o que os caras queriam separar? A mulher queimou a comida. Então ela não é uma boa cozinheira, manda embora. Então, mulher, se não casar, fala assim, já avisa, eu não sei cozinhar. Então, se queimar a comida, não é por causa disso. Mas não é isso, não. Então, na realidade, quando você pensa, hoje, a Rosa, esses dias, ela vai dar aula para as mulheres na classe sobre a prevenção do divórcio. Chama o curso, a aula que ela vai dar. E ela estudou, hein? Nossa, o que ela estudou. Ela foi procurar na lei. Na lei não, foi procurar nos motivos de divórcio que ocorre hoje. Você sabe que em último lugar, você sabe o que está? Infidelidade, traição. É o último lugar. Os que estão mais como que chama? Incompatibilidade, não sei o que lá, psicológica, o último é a traição. Agora o que Jesus fala? Bom, não é o assunto aqui. Aplicamos hoje, temos um compromisso, tá? Por exemplo, empenhar a minha palavra. Você empenhou sua palavra. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la, pois Ele não se agrada do quê? De tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do tempo que a promessa foi um engano. Enganei. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Não, Senhor, esse mês eu prometo que as minhas ofertas de contribuição vai ficar em dia. E não faz. Não promete nada, você não vai cumprir. Ô meu irmão, prometo para você que amanhã a gente vai tomar um café, vai orar junto e tal. E não vai. Ô meu irmão, prometo que eu vou estar orando por você. E não ora.
Ou você vai vender seu carro, puxa, estou interessado em comprar, tá? Quanto você quer tanto? Ah, vamos fechar o negócio então, vamos e tal. E não compra. Você estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, se você vendeu seu carro, estava tão bom, e agora? Pô, então, eu dei a palavra que ia vender, vendi, né? E agora eu tive que honrar, né? E aí? Tem que honrar. Deus abençoou, ele comprou um outro carrinho, não era tão bom quanto o dele, mas ele precisava de um pouquinho de dinheiro, né? Mas deu a palavra. Você vai vender seu imóvel, seu carro, sua casa? Passa por tanto, não, queridão, é isso aqui que é o valor, eu vou passar por isso. Então, eu fui vender meu imóvel, foi interessante que eu pus um valor lá para vender, né? Pá, pus um valor X lá para vender. Aí depois eu vi que o mercado esqueceu pra caramba. Eu falei, puxa, já deu o valor e o cara já tinha feito a oferta. Eu falei, bom, vou perder um dinheiro aí, mas eu dei minha palavra pro cara que eu ia vender para ele. E já tinha até parte do contrato assinado. Eu falei, puxa, se eu tivesse pedido mais um pouquinho, né? Ganância. Então, pense, vou fazer esse negócio mesmo? Vou dar minha palavra? Porque aqui vai dizer, né? De Deus não se zomba, não demore em cumpri-la, pois Deus não se agrada de tolo, você se passa por tolo. Então, qualquer palavra. Pai, muito cuidado. Filho, pode deixar que amanhã a gente vai andar de bicicleta, vai jogar bola. E não vai. Tolo? Não promete, então. Meu pai era assim, coitado, na ingenuidade dele, né? De domingo ele lia esse jornal, né? Aí a gente via as propagandas lá de bicicleta. Pai, que dá uma bicicleta? Amanhã eu compro. Amanhã eu compro. Ah, não tinha dinheiro para comprar bicicleta. Aí, domingo ele prometia tudo. Na segunda-feira não tinha nada acontecendo, né? Entendo, meu pai não era cristão, simples demais, poucos recursos, mas você não, você é cristão, você tem um recurso suficiente. Cuidado com o que você promete, cuidado dos pactos que você faz. Perguntas, questões? Não, vamos orar. A visão 7 fica para semana que vem. Depois a gente entra no capítulo 7 e fala do jejum. Pode vir de jejum, não. Deus, agradecemos sua bondade e graça sobre nós, agradecemos porque sua palavra é tão clara e rica em nos orientar sobre como devemos nos portar. Mesmo um livro sendo escrito há tantos séculos atrás pode nos ensinar, que o Senhor nos ensine cada vez mais com a sua palavra, a cumprir os nossos pactos, a honrar os nossos compromissos, a sermos pessoas fiéis a Ti, pessoas que tenham a verdade no nosso falar, porque assim não possamos vir a pecar contra Ti. Assim trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, para que tenhamos uma vida que Te honra. No nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.